como anunciamos no começo do programa, estamos aqui com uma legenda da dança em Alagoas. Estamos com a Eliana Cavalcante, a nossa grande bailarina, né, que nós costumamos assisti-la e aplaudi-la. Muito obrigado, Eliana, por ter vindo aqui ao nosso Alagoas de Arte e Cultura. E a gente vamos começar essa conversa, esse bate-papo, né? Você me falava que está fazendo 50 anos de dança. Olha, eu nem acreditei nisso. Você parece que tem uns 30 e já está fazendo 50 anos de dança. Mas como está sendo, como é que é para você fazer 50 anos de dança? Antes de mais nada, muito obrigada, né, por estar aqui participando do seu programa, que já assisti várias vezes em casa. Está sendo muito emocionante. Primeiro porque de todos os troféus e medalhas que a gente ganha ao longo da vida por ter feito alguma coisa pela cultura do Estado, né? Que isso já, inclusive tem um prêmio até fora de Pernambuco, com o prêmio de construtores da dança em Pernambuco, que isso para mim me orgulhou muito, porque eu comecei a ensinar balé em Recife com 15 anos. Só ensinei dos 15 aos 22. E um belo dia, tem uns 4 anos, eles me ligaram para eu ir em Recife receber o prêmio de construtores da dança em Pernambuco. Mas tudo isso eu acho mais importante do que minhas ex-alunas estão fazendo agora. Aquelas que estudaram comigo há muitos anos atrás, há 35 anos atrás, porque a nossa escola este ano está fazendo 35 anos. Então elas estão fazendo um encontrão, né, de ex-alunas. E é o início da comemoração que pretende-se que esse ano vá todo comemorando os 35 anos do balé, Eliana Cavalcante, e os 50 anos da sua diretora. 50 anos do balé. Vamos falar um pouco então dessa trajetória aí. Claro que a gente vai falar de toda ela, porque afinal são 50 anos. Então muita coisa para contar. Muita coisa, mas a gente conta o principal aqui. Então, você estava falando aí Recife, então você não é alagoana? Sou alagoana. Ah, sim. Então, sou alagoana, pai e mãe alagoanas. Saímos daqui eu saí daqui aos 2 anos de idade para morar em Olinda, porque meu pai tinha recebido convite, apesar dele ser funcionário público federal, mas ele também era ligado à imprensa, né? Desde os 17 anos que ele foi revisor do jornal da Gazeta Alagoas. E depois ele foi convidado nesta época, quando eu estava com 2 anos, para trabalhar na PRA8, Rádio Clube de Pernambuco. Depois ele foi para a TV Rádio Jornal do Comércio, Jornal do Comércio, e depois, quando a televisão inaugurou, em 60, aí ele foi trabalhar na televisão. Então, por conta desse convite que meu pai recebeu, que foi até o Aldemar Paiva, alagoano, que também chegou em Recife antes do meu pai, que disse, meu Deus, estão precisando... Radialista. Ele disse, estão precisando de você aqui. E aí ele foi para lá, e foi bom para mim, porque aqui em Maceió não se tinha história de balé, e aos 8 anos de idade eu comecei a fazer balé em Recife. Morando em Olinda, fazendo balé em Recife. Começou com, lembra assim do comecinho, você ainda lembra? Lembro muito, porque eu comecei ainda ao teatro muito cedo, né? Meu pai era crítico de teatro também. Primeiro, vou te perguntar, vou te interromper já. Primeira coisa, você gostava de fazer balé? Você foi porque gostava? Porque antigamente tinha essa coisa, ainda tem. As mães querem que as filhas façam, porque elas queriam ter feito. Nem que seja só para costura, elegância, ou porque elas queriam ter com feito. Frustração, exatamente. Mas você gostava quando você foi porque quis mesmo? Foi, eu comecei indo ao teatro mesmo, assistir peças infantis que estão ainda na minha memória, assim, Puff de Fantasminha e O Rei Mentiroso, sabe? Uma série de peças infantis que estão, inclusive, nas anotações do diário do meu pai, que ele tinha diário. Então eu levei ali, que não chamava de ali, eu levei ali, assisti Rei Mentiroso, esse 55 com 5 anos de idade. E também assisti 2 espetáculos de balé, mas entre o teatro e o balé, ele fez, acertou ditando, né, uma carta para minha avó, dizendo para minha avó que já tinha escolhido que ia ser bailarina, aos 5 anos de idade. Olha. Então está lá no diário do meu pai, registrado. E aos 8 anos ele me levou a assistir um espetáculo da que seria a minha professora, a Flávia Barros. E quando terminou o espetáculo, ele contava que eu fiquei olhando para o palco sem me mexer. Ele disse que ia lá dentro, conhecer os bastidores, conhecer os bailarinos, eu disse que E ele foi lá dentro e eu vi aquele movimento todo, o pessoal tirando sapatilha, tudo suado, se enxugando, né, maquiado. Parece um formigueiro. Aí ele perguntou assim, você quer fazer balé? Aí eu quero. Então ele nos colocou, então no dia 29 de agosto de 1958, estou fazendo pelos 50 anos de balé, eu fiz a minha primeira aula de balé. Eu e a minha irmã, só que a minha irmã desistiu
por pouco tempo, ela disse, isso aí não dá para mim não, ela tem outras vocações, mas balé não era. E eu continuei até hoje. Sim, aí você fez a sua formação em Recife. Em Recife, mas a primeira formação. A minha professora era uma pessoa muito aberta para as novidades, entendeu? E ela, Recife, na minha infância, era a terceira capital do país, né? A efervescência cultural. Todos os grandes acontecimentos artísticos, intelectuais, se concentravam no Recife. Era não só o centro do Nordeste, como a terceira capital do país. Então eu acostumei com isso, vendo muita coisa de dança. E ela trazia professores convidados, por exemplo, William Dollar, que era um grande nome da dança mundial, então ela trazia como convidado para Recife porque estava no Rio. E aí vinha Laszlo Velcek, que são grandes nomes da dança que ela conseguia trazer. E durante os anos, então a gente tinha a oportunidade de fazer aula de balé com ela, mas tinha a oportunidade de fazer aula com outras pessoas maravilhosas de peso na dança. E depois, quando eu já estava com 22 anos, eu fui fazer um curso de balé fora. Tinha um cartaz na escola fazendo propaganda no balé estágio que estava começando. E aí fui para São Paulo e lá fazendo o curso, o Décio Otero, o diretor da companhia, começou a me catequizar que eu tinha que ser bailarina, que eu tinha que ficar na bailarina profissional, que eu tinha que ficar com eles. Inclusive me convidou para morar na casa dele, já que eu era matutinha de Recife, de Olinda, né? Então ele ficava assim, você vai ficar os primeiros 6 meses morando na minha casa, até se adaptar com São Paulo. E ainda me pediu, já que eu já ensinava balé, que eu ensino balé desde os 15 anos, então ele disse, eu já tinha 7 anos de experiência, né? Ele disse, conheço o Flávio, o trabalho da Flávia, sei que ela não ia botar uma pessoa qualquer para ensinar, você deve ter sido bem acompanhada. Então você pode ganhar um dinheirinho a mais, eu ia ganhar até mais do que os bailarinos da companhia, ganhar como bailarina e como professora. Mas eu estava noiva de um alagoano para casar e morar em Maceió. Tá vendo? Então a minha cabeça, eu passei mal. O amor foi mais forte. E o amor e a razão ao mesmo tempo, porque eu pensei assim, eu vou ser mais uma bailarina, né? E em Maceió não tem nada de balé, eu vou ser pioneira na arte da dança. Eu quero ter a minha escola. Então, as duas coisas se uniram, né? O amor e a razão também na questão de pensar o que eu poderia fazer no futuro. Então eu tinha assim, esse sonho de ter uma escola minha. E aí eu vim pra cá, e o marido também, o noivo na época, né, estava se formando em fisioterapia, apesar de ser alagoano. Estavam ambos alagoanos, mas ele estudava em Salvador e eu morando lá em Olinda, fazendo balé, em Recife. Então ele veio e montou a primeira clínica de fisioterapia de Maceió e eu montei a primeira escola de balé de Maceió. Passei 1 ano e meio viajando. Isso em que ano, Eliana? Eu vim em Maceió em 73. Então, ao mesmo tempo que eu tenho 35 anos de escola este ano, tenho 35 anos de casada. Só que eu noiva em 72, um ano antes, eu passei 1 ano e meio, na verdade, viajando entre Maceió e Recife, viajando. Sexta-feira eu vinha para Maceió, dava aula de balé no Colégio Sacramento, que isso eu não considero ainda a minha escola, por isso que eu já estaria com 36 anos de Maceió, né? Mas é um cursinho que eu dava no Colégio Sacramento com as irmãs. Então era aberto para toda a sociedade, mas o pessoal do colégio tinha um abatimento bem considerável, eu ainda